Vamos começar falando de Ipiranga 2-1 no Internacional. Vitória de virada do Ipiranga sobre o Inter. Um primeiro tempo que o Inter foi melhor, mas um segundo tempo que o Ipiranga mandou no jogo, né? Total. Eu sinto que a frustração ao ver o Inter tomar uma virada, né, tão fácil foi muito grande. Acho que o Inter mostrou um contexto de jogo muito interessante no primeiro tempo, mas a gurizada abusou de perder as chances que teve para ampliar o placar e, quem sabe, aí sacramentar a vitória. E aí, no segundo tempo, perdeu o ritmo, né? Acho que todo mundo quer mostrar um pouco seu futebol, é aquele momento também que todo mundo sonhou de chegar no profissional. Mas os jogadores que dão a sustentação, que deveriam pelo menos dar a sustentação psicológica para esse time, normalmente são os que mais falham, né? Então a gente viu um Bruno Henrique que terminou o ano passado mal, mas fazendo gol. E depois que foi substituído, acho que eu senti que o Inter perdeu um pouco do rumo, né? Um pouco do contexto psicológico do jogo e o Ipiranga conseguiu ir mais para cima. E aí quem é que fica de mais experiência? O Tabata, que não fez uma partida boa, acho que foi até um pouco intenso, mas poderia ter entregado um pouco mais. E os nossos dois queridos, Alan Benítez e Cleiton Sampaio. E aí a gente tem que falar que são jogadores que aparentemente já estão reduzidos na hierarquia, né? Já foram para o final da fila porque começam o ano nesse time que não é o time principal, que é um time que não é nem o segundo time. Eles tinham que mostrar um pouco mais e na verdade eles estão mostrando bem menos. E teve uma declaração, só antes de tu comentar, Maurício, do Tabata no final do jogo, que eu achei muito boa, né? Que ele fala exatamente isso, assim, não merecíamos a derrota, né? Não merecíamos vencer, merecíamos a derrota, porque não jogamos nada. Resumindo, foi isso. Coerente. Foi coerente. O treinador depois, o Esteban, o treinador do jogo, né? Não do Inter de modo geral, mas ele também fez um negócio interessante. Ele não quis mostrar para a torcida um jogo que não aconteceu. O que ele disse tinha a ver com o que estava em campo. Mas o que talvez mais desesperance o Luca e colorados e coloradas em geral é essa sensação ruim do mais do mesmo. Quando você vê que o ano abre 26 e parece que não houve Réveillon, parece que ainda é 25, por quê? Porque o Inter repete alguns procedimentos, repete algumas peças, e não é porque virou o ano, não é porque é ano de eleição presidencial, que quem jogava pouco vai passar a jogar mais. Porque eles jogam, frase de César Cidade Dias, um jogador joga o que joga e não o que a gente quer que ele jogue. Então, quando você vai com Alan Benítez e chega a cogitar antes do jogo, Carol, Carol, já estou entrando no apelido da família. Já tá, já Cacau, não tem problema. ele chega a cogitar que o Benítez jogasse na linha de meio campista. Se de lateral direito ele não funcionou até aqui, se ele fosse para a linha de meio campo, ele ia virar teto de um menino que está pedindo vaga naquele lugar que não é o lugar dele. Então a sensação que eu tenho, não sei se o Luca, na condição de um colorado, tem parecida, é que 25 não terminou para o Internacional. Isso é bem preocupante, porque em 25 o Inter quase caiu. Eu queria, em cima do... Para mim isso é só individual, tá? Só individual, não dá para olhar o time. E aí eu pergunto pro Luca o seguinte, desses jogadores, Luca, qual que tu acha que vai ajudar no brasileiro desse ano? Essa é a pergunta. Por exemplo, o goleiro falhou feio aí. Mas acho que ali o Benjamin, quando ele saiu do jogo, mudou também um pouco o jogo, né? Mas já estavam pressionando. Isso, mas assim, complementando em quem pode ajudar, talvez o Benjamin seja um nome. Esse é o raciocínio, né? Ontem o Vaguinha falou um negócio que ele tem razão. Os 11 jogadores titulares estão em Porto Alegre. Então lá jogou o grupo, certo? Qual desses jogadores vai ajudar? Qual desses jogadores pode ser solução para o Inter? Porque uma certeza a gente tem, tá? O Inter vai perder jogadores como todos os times perdem. Sim. E aí? Só que aí vai entrar o Cleiton Sampaio? Vai entrar como é que é, Luca? O Alan Benítez? Não, né? Então qual é? Essa que para mim é a resposta de ontem, ou melhor, a dúvida de ontem. Olha, em primeiro lugar, eu sinto o Alisson, o Alex e obviamente o Benja como jogadores que podem surgir. Eu gosto do Alisson, tá? Eu acho o Alisson o canhoto, né? É o lateral. Que entrou no meio ontem, mas contigo, é lateral. Tô contigo, esse jogador tem talento. Mas veja que eu falo todos os meninos oriundos da base, né? Nenhum deles dos profissionais que foram pro final da fila. Então, acho que o Vaguinha é perfeito na colocação que tu trazes, o César, porque
Se eles estivessem nos planos, eles não estariam aí, mas eles ainda acho que receberam como fosse uma última chance de mostrar alguma coisa. Não que o Inter vá conseguir se livrar, eu não tenho essa sorte como um todo, né? Eu acho que eu não sou tão abençoado assim. Mas uma ou outra negociação, acho que talvez até para colocar os caras numa vitrine seria interessante. Só que o que é pior é isso, né? Tu bota um jogador ruim para jogar para ser visto, ele mostra que ele não vai ser vendido. Aí, tem um jogador de quanto mais joga, pior. A questão era fazer uma boa atuação e esconder. O Gustavo Prado é outro jogador que... Não dá para entender, né? Que não dá para entender. Porque em alguns momentos eu me iludi muito com o Gustavo Prado e até agora eu... Não, e ele tem aquela conclusão, ele bate bem na bola dali, a bola perto do corpo, ele pega forte. Só que ele faz de um jeito, agora, que parece que ele disse que não, eu vou acertar. E ele chuta de qualquer lugar, cara. Sabe que... Ele virou, ontem ele chutou uma bola, acho que, cara, da intermediária com a bola grudada no corpo dele, é estranho até de entender, sabe? Ele é um jogador que é oriundo da base, um pouquinho mais velho já, tem a possibilidade de colocar no currículo aí partidas muito interessantes, muito importantes, inclusive em alguns momentos como titular. Então ele tá num contexto muito confortável ali, né? E é um dos que menos joga. Pois é, olha só, o João Renato mandou, o Tabata não joga nada, é muito ruim. Esse é um que não deveria nem estar no clube. Você sabe que todo jogador, e a gente só fala da questão da carteira de trabalho do cara, né? Não é do CPF, né? Se ele é bom filho, bom pai, bom... Não é esse o tema. Todos eles, Cacau, são inocentes. O Alan Benítez, que joga pouco, o Cleiton Sampaio, que joga pouco, eles fazem o melhor que podem. Ontem, quando você viu em campo, nenhum deles trotava, nenhum deles jogou com menor esforço. O Cleiton Sampaio jogava na segunda divisão de Portugal, fazia o seu trabalho lá honestamente, o Inter foi procurá-lo. O Inter o contratou. O Inter botou 4 anos de contrato. Então não adianta ficar bravo com o Cleiton Sampaio. Ele joga o que joga, ele entrega o que tem para entregar. Quem é que buscou? Isso é uma investigação que o Inter tem que fazer dentro dos seus departamentos de prospecção de jogadores, da direção de futebol. Quem é que concluiu que o jogador X, para não ficar só pessoalizando, que o jogador X tem capacidade de jogar aqui? Tá, mas essa pessoa continua fazendo escolhas? Então ele vai repetir. Porque essa é a capacidade dele de identificar bons jogadores. Ele vai errar de novo. Então... o Inter tem que fazer essa investigação dentro do clube. Mas o quanto te preocupa o que foi aquele segundo tempo ou não te preocupa, Luca, tipo, a esse time? É que como um todo, esses jogadores eles estão aí para dar uma folga, né? Para dar um descanso para a equipe que vai rodar o ano inteiro. Diferentemente do ano passado, que a gente precisava fazer das tripas coração para ganhar o gauchão que não vinha há muito tempo e representava a marca histórica do Octa, enfim. Eu tive a oportunidade de conversar com o Valdomiro, ele, um ano antes, ele falou, cara, quando a gente foi Penta, eu falei que a gente ia ser Octa. Imagina a minha cabeça no ano seguinte do Penta e depois, até ser Octa. Então ano que vem eu quero estar no vestiário. Aí eu singelamente dei risada, ele falou, não, eu tô falando sério. Porque eu vou falar com o Alessandro Barcelos, eu quero estar no vestiário para que eles entendam o que essa marca significa. Então, ano passado, a gente precisava ganhar o gauchão. Esse ano, não que não precise, mas o gauchão ele não é indicativo de muita coisa. O ano que o Inter é campeão mundial, o Inter não ganha o gauchão. O ano que o Inter cai para a segunda divisão, o Inter ganha o gauchão. Então, o que significa o gauchão nesse contexto como um todo? Ainda mais com um terceiro, quarto time rodando. Então, a preocupação não me vem para a temporada, mas... o que a gente tinha recente de futebol em 2025, como o Maurício falou, ainda era pesadelo. Então o torcedor ele precisa de um carinho, né? É chato tu ficar vendo o Inter tomar 2 gols como tomou. Quem tá ali é o Internacional, não importa o jogador que esteja vestindo, é a camisa. O Internacional está em campo. Nós estamos torcendo para o Internacional. Quem é que tá ali? Os escolhidos foram esses, os 11 inocentes. E mais os reservas que entraram, né? Vamos falar do Tricolor, porque o jogador fantástico. CCD fez uma coluna em 0 Hora, já li ela também, então vão lá e leiam depois do programa. Chamando um jovem jogador do grupo gremista de fantástico. A gente vai ver os melhores momentos do jogo do Grêmio de sábado. CCD, quem é o jogador fantástico? Ednelson. O Grêmio tá conhecendo. Eu não tô lembrado, tá? Eu não tô lembrado, não lembro, com 17 anos, um jogador tão promissor e tão maduro surgindo no Grêmio, tá? Eu não lembro. Aí vai se dizer, o Ronaldinho. O Ronaldinho é um caso à parte. É um mundo à parte, né?
não vou colocar o Ronaldinho na discussão, né? Eu não lembro. Quem é o jogador? O Arthur, por exemplo, ele surge com 21 anos. Ele jogou uma partida com 17, mas depois foi jogar com 21. E o Thiaguinho é esse jogador. Ele é um volante de passe vertical, de controle do jogo, de inteligência. É um jogador que joga sempre agregando os seus colegas no jogo, sempre agrega. Eu estou impressionado com a capacidade ele é maduro para jogar. É raro a gente ver isso no menino tão jovem. Não é corredor, não é brigador, não é pegador, não tem nada disso. É jogo, capacidade. Ele e o Arthur juntos, ele entrega um jogo que dá gosto de ver. Quem gosta de ver futebol com bola no chão, com passe, eles deram 200 passes e erraram 3. Não deu 200 exatamente, mas deu 100 aproximado. Chutou um número alto. E erraram 3 passes. Então, é legal de ver, sabe? É muito legal de ver. E eu estou encantado com isso. Só que o Grêmio está atrás de um número 5, que mudaria essa dinâmica, porque tiraria, eu acho, ele do lugar, sabe? Então que pode ser o Guido Rodrigues. Que em princípio é o Guido Rodrigues, né? Eu tenho medo, assim, que o Grêmio perca essa dinâmica dele, sabe? Eu tenho medo. A coluna de hoje é: por favor, Luiz Castro, pare de tentar essa contratação. Porque eu quero que ele jogue. Uma súplica. Eu quero que ele jogue. Eu quero que o Grêmio finalmente dê lugar a isso. O Grêmio tem 2 jogadores. O Grêmio, esse ano, está acontecendo um fenômeno com o Grêmio. O Grêmio dividiu um grupo de trabalho, tá? O Grêmio dividiu um grupo de trabalho. O Grêmio tinha um time sub-17 muito bom e o Grêmio dividiu esse grupo. Metade dos jogadores do time vieram para Porto Alegre para fazer parte da pré-temporada e a outra metade foi para jogar a Taça São Paulo. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Isso. O Grêmio está avançando na Taça São Paulo e aqui tem 2 jogadores que estão contribuindo muito para o time principal. Deixa jogar, pelo amor de Deus. Deixa jogar. Não é todo dia que a gente tem um jogador como o Thiago, não é todo dia que a gente tem um jogador como o Roger. Não é todo dia, vai por mim. Leva um tempão. Essa geração, Maurício, tu sabe que eu conheço muito base. Trabalhou nela, inclusive. 10 jogadores. 10 jogadores. É impossível de tu revelar. Uhum. O Grêmio tem, no mínimo, 8 jogadores, talvez 10 jogadores. 10 jogadores de uma geração. Isso não existe. Nesse quesito, Thiago, eu gosto muito da ideia da permanência dele com o Arthur e acredito que se o Grêmio chega a contratar o volante argentino que quer vir para o Grêmio ser titular para jogar uma Copa do Mundo, porque ele é um cara com esse nível de pretensão. Se você vai trazer um primeiro volante que quer ser jogador da seleção argentina, atual campeão do mundo na Copa, esse é o tamanho de um cara que chega a titular, mas não automaticamente o Thiago vira banco. Eu não duvido que, entendo o Guido Rodrigues e o Arthur jogando o que joga e o Thiago prometendo o que promete, o Luiz Castro não tente fazer o modelo em que esses 3 estejam juntos no meio-campo. E lá na frente você vai ter TT, Carlos Vinícius, Vinicinho consórcio, um gol pro lance, um gol pro sorteio, e o Amuso na ponta esquerda. E assim você tenta fazer um time que não teria a figura do meio armador que pretende ser o Cristaldo, mas um time de muito boa qualidade de passe. E aí, tramando, você chega na frente. Porque hoje o Thiago se projeta como um titular que vai se estabelecendo. E o Grenal vai fazer parte disso. O Luiz Castro não parece ser, Cacau, aquele treinador que o Grêmio jogará de um jeito se for na arena e de outro jeito se for fora. O que ele está pretendendo é que jogue um padrão que não tem a ver com o CEP, não tem a ver onde o jogo está marcado. Isso leva tempo, isso é de risco, você precisa de muita qualidade, mas quando a gente fala de Arthur e Thiago, nós estamos falando de muita qualidade. Tem umas mensagens aqui da galera e falando exatamente sobre usar os 3, né? O Guido vindo, o William Serafim. Meio campo titular tem que ser Guido, Arthur e Thiago. O Diego Pérez, CCD, esse meio campo de Arthur e Thiago no Maracanã contra o Flamengo, quem marca? Fala sério, o Guido é necessário sim e muito. O sistema, o grande problema, sabe qual é? Isso é um preconceito que tem aqui, tá? Triste preconceito. Quem marca? Uhum. A gente acha que para marcar tem que ser esse tipo de jogador truculento. Não.
Mas a galera tá falando bons times, que dá pra por ter exemplo, os 3 juntos. Bons times marcam por sistema, não porque o jogador esse aí é marcador, esse aí é pitbull. Não é por isso. Onde é que tu pega aí grandes times de futebol, tu vai ver o Iniesta e o Xavi eram grandes marcadores. Uhum. Entendeu? Não é isso que determina. Agora, se o time é desorganizado, bom, aí tu precisa dos... Pode ser desorganizado com 4 volantes. Entendeu? Agora, tu marcar, o que tu precisa é um time compactado. Eu não tô dizendo que esse time do Grêmio vai voar, tá? Eu não sei ainda. Agora, eu não posso tirar o Thiago do time. Pelo amor de Deus. Mas dá pra tu jogar com o E Thiago, eu tenho certeza, e esse tipo de pensamento é assim, não, é que o Thiago não é um grande marcador. Eles viram 2 vezes jogar. Ele não é um grande marcador. Talvez não seja um grande marcador. Agora, quando a bola vai no pé dele, ninguém tira. Uhum. E quando ela vai no do Arthur, ninguém tira. E aí? De onde tanto volante há tanto tempo nessa base aí? Porque é sempre um ponto aleatório que sempre faz um gol no Grenal, isso me irrita profundamente. É sempre sai um guri que eu nunca vi na minha vida e aí ele Como ele aconteceu inventa. nos últimos anos. E volante, né? Sistemicamente o Grêmio revelou os volantes. Por que volante nessa base do Grêmio? Mas, tirando o Arthur, que eu acho que é um jogador diferente, tá? Não tem nenhum parecido com esse aí, tá? O Matheus Henrique, o Wallace, o outro lá, aquele que foi titular na Libertadores também. Pô, não me veio o nome dele. Tô com o Jason na cabeça, não é Jason? Não, Jailson. Jailson. O próprio Darlan, nenhum é desse time aí. Uhum. Nenhum é. Esse menino é do time do Arthur. É diferente. Esse é do time do Arthur. Agora, eu não acho que ele seja um volante, sabe? Eu acho que o Grêmio transforma em volante pela maneira como o Grêmio joga. É por isso que dá para cogitar que estejam os 3 juntos. O Renato, por exemplo, quis fazer do Thiago, quando ele começou a subir ali com 15, 16 anos, ele quis fazer do Thiago um meia. O Thiago não é meia. Que o Inter iniciou o gauchão com o time todo reserva. Depois usou um misto na segunda rodada e na terceira de novo com reservas. Na quarta, contra o Inter de Santa Maria, a tendência é titulares. E aí se fala em força máxima, que daí no domingo, também contra o Grenal, força máxima. E aí depois tem o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, força máxima. Vaguinha, é força máxima? É um fire os próximos 3 jogos? Então, Cacau, desculpa, estranha um pouco, né? O fato de o Inter, que sofreu tanto com a questão física no ano passado, escolher essa estratégia para a abertura do Campeonato Brasileiro, com um jogo no Beira-Rio, é verdade, né? Diante do torcedor, um jogo mais fácil, teoricamente. Acho que o Pesolano, inclusive, pode rodar o elenco, né, no segundo tempo. Mas tem Grenal e depois a abertura do Campeonato Brasileiro, uma competição onde a gente sofreu muito, né? Então, eu tô estranhando justamente a justificativa que apareceu em uma das narrativas, ou na principal narrativa, é que faltou fôlego para o Inter ao longo do Campeonato Brasileiro. E começar assim, com 3 jogos em sequência com o mesmo time, chama atenção. A gente não conhece ainda muito bem a metodologia de trabalho do Paulo Pesolano. Eu não sei se daqui a pouco ele não é de rodar o elenco também. Como essa esponja? Mesmo no Campeonato Brasileiro, variando a escalação de um jogo para outro, né? Eu tô muito curioso para saber qual vai ser o planejamento, mas o Inter não tem elenco para suportar 3 jogos em sequência em alto rendimento. Então eu vou tirar um pouco do peso desse jogo de amanhã contra o Inter de Santa Maria pela fragilidade dos adversários do Campeonato Gaúcho, e o Inter SM está mostrando que não é o adversário mais forte, né, que o Inter vai ter ao longo da competição. Para ti, quarta é reservas. Quando? Quarta. Amanhã? Não. Amanhã é força máxima. Não, amanhã tem o time titular, tem que jogar. Só que o que eu acho? Eu acho que amanhã, pela fragilidade do adversário, tu faz os primeiros 45 minutos e começa a rodar o elenco. Aí tu começa a tirar. Entendi. Tu tem 5 trocas. Os principais e tu tem 5 trocas para fazer. Daí o Grenal vai ser com os titulares também, né? Mas também tem um peso diferente. Eu respondendo a interativa, não é respondendo a interativa, é um tópico aí, eu já vou me antecipar. É óbvio que o jogo de quarta-feira da outra semana contra o Atlético Paranaense tem mais peso.
qualquer ponto vai ser importante para o Inter na disputa do Brasileirão, porque a gente sofreu muito. E com o mesmo elenco, qual é a tendência? Que a gente sofra para conquistar o primeiro objetivo, que é qual? 45 pontos. Então, a vantagem do Inter dá para dizer que é jogar os 3 próximos jogos em casa também, né? Também... Não ter uma viagem nesse meio do caminho ajuda. Também tem isso, né? Também tem isso. Então, assim, o calendário normal vai ser esse, né? Quarta e domingo. Então, utiliza esse jogo contra o Inter de Santa Maria, estica a corda da galera no primeiro tempo e depois vai administrando os jogadores titulares, pensando no Grenal e também contra o Atlético Paranaense. E aí, Munari? Sabe que eu tava pensando durante Eu não sei se não vai ser um Grenal esvaziado, tá? Pensou nas suas férias. Se o Inter ganhar do Inter de Santa Maria, o Inter vai a 9 pontos, tá? Tá classificado. Tá. Acabou esse negócio de classificação no Gauchão. O Inter tem uma estreia contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, que o Inter precisa, depois do Brasileirão que fez, começar bem. Sim. E tem uma questão no futebol que também é política. Um nome que foi falado como treinador do Inter foi o Odair Hellmann. A direção não contratou o Odair, contratou o Pesolano. Se o Pesolano começa o Brasileirão perdendo pro Odair Hellmann, já cria um clima terrível. A crise. O jogo do Grêmio contra o Fluminense veio pra quarta-feira. A do Odair, acho que não. Então acho que o Inter vai com o time titular na estreia. Tem que ir? Absoluta. Tá, o Grêmio e o Fluminense vai ser quarta-feira. Sim, os dois, a dupla Grenal joga na quarta. Tá, os dois provavelmente vão chegar no Grenal classificados. Se o Grêmio ganhar esse jogo do Guarani, aí também vai a 9. Tem chance do Grenal Por ali? que que eles vão botar o time titular num Grenal 3 dias antes da estreia no Brasileirão? Esse é o nosso Sendo que o treinador do Grêmio, o Luiz Castro, tem um pensamento europeu, então eles valorizam muito mais a Liga do que a gente valoriza. O campeonato de pontos corridos nacional, para eles, tem uma importância muito maior. Lembra que a gente já viu eles poupando na Copa do Brasil, que não era o comum no Brasil. A gente sempre priorizou no Brasil a Copa ao Brasileirão. Os portugueses mudaram isso aqui. Eu não sei se daqui a pouco não vai dar os dois dar uma mesclada no Grenal. Porque se o Inter for com titular, o Inter não vai fazer titular quarta, domingo, quarta. Pois é, esse é o pensamento. Lembra... Essa é a nossa pergunta. Será que o Inter consegue fazer esses 3 jogos com... 2000 Vai ter que fazer um ano, na real, né? 2018, Cacau, ou 18? 19. O Inter tava na pré-Libertadores, jogando contra não, era Libertadores, sei lá contra quem. Tinha um jogo contra o Palestino lá. E ficou uma dúvida se o Inter ia jogar com titular ou reserva o Grenal. E o Grêmio colocou, a escalação do Grêmio, o Grêmio ficou esperando o Inter chegar no Beira-Rio, o Inter foi sem os jogadores titulares, o Renato escalou o time reserva. O Renato tinha 2 escalações. O Grêmio ganhou 1x0, gol do Léo Gomes. O Renato tinha o time titular. 2 times completamente reserva. Caso o Inter fosse com titular, o Renato ia botar o time titular. Se o Inter foi com reserva, o Renato botou o time reserva. Eu não sei se daqui a pouco começar a vazar informação daqui. O Inter pode ir com misto, o Grêmio vai com misto, ou vazar que o Grêmio vai com misto, o Inter vai com misto. Não, isso aí, se for essa estratégia, nem precisa vazar. Os caras estão jantando juntos aí, Abel, Filipão, pela ótima relação que tem. Esse Grenal não decide nada. Não vai, tem matéria, não tem no Globo Esporte? Sexta-feira. Depois do BBB. Não vai contar, não vai entregar aí os... É um programa especial, tá? Um papo com Abel Braga e Filipão, mediado pela nossa Alice. Filipão. Sexta-feira, tá incrível esse papo. Filipão, vamos com reserva no Grenal. Filipão, é isso, tia, não sei. Beleza. Se for isso... Se acerta por telefone entre os dois. Gente, vamos falar do próximo assunto? O ultimato, tá? O Grêmio pode ter dado o ultimato a Guido Rodrigues, volante do West Ham, que tá na mira gremista há algumas semanas. E aí tem uma novidade, né? Porque, segundo o Rodrigo Oliveira, o West Ham topou negociar. Só que aí hoje pela manhã, vou até pegar a notícia aqui, tem uma informação do Fabrício Romano, o volante Guido Rodrigues, que estava em negociação com o Grêmio, está perto de ser emprestado pelo West Ham ao Valência da Espanha. Sabe que ontem à noite... Pega o teu microfone, não o do coleguinha. Ontem à noite... ontem à noite eu conversei com algumas fontes do Grêmio e a história era basicamente essa, dizer o seguinte, o acerto com o West Ham era relativamente fácil, estava tudo acordado. E o jogador também, de alguma maneira, tinha gostado do projeto do Grêmio, mas estavam esperando uma negociação da Europa. Então ele não quer vir. E aí o Grêmio até disse, olha, não adianta ter jogador em dúvida também, né?
É uma pena. O Grêmio achava que esse jogador era um jogador fundamental. Mas tu sabe de quem é a culpa, né? É Minha, tu né? que fez uma coluna tu ontem acha- dizendo tu acha- pro Grêmio parar de querer. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, Tu acha grave isso? não. O que é? Não, o Tu Grêmio tá o onde, Grêmio tá Monark? desistindo da contratação Do Guido. porque o jogador entende que daqui a pouco o melhor caminho é a Europa. Se não aparecer, ele vem pro Grêmio. Não, E o Grêmio não quer. Não, mas o Grêmio não tá desistindo. O jogador acertou com outro clube. Ah, tá. Tá, é Não, 2 não, de janeiro a só um janela, pouquinho. não é? Só um pouquinho. A informação que eu vi hoje, essa é uma informação nova do acerto com o Valência. Mas anterior a isso é que o Grêmio tinha desistido porque ele não tem a certeza que quer jogar aqui, porque Não. ele dá preferência para a Europa. Sim, Não, mas o. ele e todo mundo. Mas não, o que tá tirando ele do Grêmio não é o fato dele dar preferência pra Europa, e sim o fato dele ter acertado com outro clube. Entendeu? Então, agora, se ele já acertou com outro clube, se ele assinou ou não assinou, aí eu não sei. Agora, basicamente é isso. O Grêmio desiste porque tem entendimento de que ele tá fechado com outro lugar. E tu sabe como é que é o desistir em futebol, né, Vaguinho? Tu sabe melhor do que eu. O desistir, assim, é que Desistir é o seguinte, eu não queria mesmo, né? Não, é que assim, Hã? provavelmente nas conversas, o Grêmio tem mais informação do que nós, da imprensa. Né? Muito mais. Então, provavelmente, o cara já deve dizer, tem uma sinalização do Valência, se o Valência der o que a gente quer, ele vai pra lá. O Grêmio deve saber isso há alguns dias. Eu tô te dando uma informação. É exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Agora, assim, o Valência hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no espanhol. O Valência esqueçam aquele Valência que foi final de Champions. Sim, o Valência ele vive tá uma saindo crise. de um clube algum que tá tempo. na situação delicada na Premier League para ir para um que tá na situação Uma delicada. pergunta, no espanhol. Monark. Uma pergunta. Bem Ai, que técnica, lindo esse jogo. tá? Bem Hã? técnica. Esse jogador, ele entra no modelo que o Luiz Castro está jogando até o momento, ou ele é mais centralizado? O jogador mudaria um pouco a forma do Grêmio jogar? Não, ele joga. No nível do futebol brasileiro, ele joga, a não ser que fisicamente, porque ele teve algumas lesões, né? Esse é o jogo, a finalíssima contra a Itália. A Argentina tocou 3 neves em Londres, foi um partidaço. Esse jogo o Paredes não joga, ele foi titular. Finalíssima de Ele foi quê? titular, o campeão da Liga, da Eurocopa contra o campeão da Copa América. Quanto foi? 3-0. E esse é o outro jogo ali contra o Uruguai, que ele foi titular também, o jogo que o gol do Dybala, o Messi não joga esse jogo. A pergunta que eu faço não é... O rapaz foi pro Valência, aqui nós estamos falando sobre esse rapaz aí. Tô falando Ele já foi pro Valência. Eu acho que ele Eu trabalho na rádio da Espanha. ele é um volante mais 5, tá? Mas ele tem qualidade. Dá pra comparar ele sabe com quem? Com o Pulgar. É esse estilo Joga mais assim. que o Johnny. Joga. Ele jogou no Betis lá. Se ele viesse jogar no Brasil, eu acho que só tem um 5 melhor que ele no Brasil, que é o Jorginho. O Grêmio Ele perde seria o segundo muito melhor por 5 ele do não futebol vir. brasileiro. O Se ele tá Grêmio em forma, tem. tá? O César não quer esse jogador. Ele em né? forma, ele seria o segundo. Impressionante. Me ajudem aí, quem são os 5? Você não O jogador pode... de Copa do Mundo, o Grêmio não quer. O César não quer o Não, jogador. Mas ele gosta do Dodge, deixa ele. Vocês não estão sendo justos comigo e depois isso aí vira recorte. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Longe de mim querer que vire recorte. Só que Pegou esse corte aí? o que eu tô querendo dizer é que, pra mim, um jogador com esta característica muda a maneira dos volantes jogarem no Grêmio hoje. Só E tu isso. não quer que mude E Thiaguinho eu não e quero é Arthur. que tirem o Thiago. É só o que eu quero. Eu tenho um pedido a fazer. Não tirem o Thiago. Quer botar o Guido, o Guigui, Não o é cedo, Robertinho? César. Bota. Não é cedo para afirmar sim que o Thiago Não, vai não, jogar. 17 anos. Ele tem 17 anos. Eita. anos. E eu só tenho uma maneira dele jogar. Jogando. Tá, mas ele vai oscilar, porque todo guri... Eu ele acho pode ele, oscilar. eu Não, não, acho ele não ele pode oscilar bom porque de foi jogar bola. Brasileirão. Só acho que ele não, o Deixa jogar. corpo dele não tá pronto ainda. Ele tem tá? que jogar, eu também Deixa acho que ele tem jogar. que jogar, só que o calendário é enorme. Mas olha só. Nós estamos debatendo isso aí, o Tá, mas gauchão. olha só, o Guido não vem, tá? O Grêmio vai procurar um outro 5. O Grêmio já está. O Grêmio tem que achar um outro volante, porque precisa pra o elenco. Grêmio já O está. Guido vai vir outro. O Grêmio e já é isso. está. E vai ser pior que o negociando. Guido. O Eu tô Grêmio dizendo pra já vocês. vai ser pior que Vai o ser Guido. pior que o Guido. Mas o Grêmio não contratou o Guido, porque o Guido foi para Sim, então, eu tô dizendo, o próximo volante, Guido por exemplo, não quis, Everton né? Araújo do Flamengo, o Grêmio tentou. É Tá. pior que o Guido. Pior que o Guido. Não é o César Araújo, tá? Quem que é, então? Do Orlando. Porque ontem, quando eu soube que estava essa discussão, eu também fui atrás e o Grêmio já está muito bem encaminhado com um novo volante. Quem? Obviamente que eu não consegui, porque eles não me falam. Te fala, tu já arrumou briga na nova direção do Grêmio. Nada. Falando nisso, eu tava fora, Deixa então... ele concluir.
concluir? Não, mas é que assim, só pra entender. Tá resolvido já. Deixa ele concluir. Tu não comprou nenhuma briga ainda com eles? Já. Ah, tá. Tá, conclui. Hã? Na outra direção ele não podia pisar na arena. Conclui sobre isso. Tem alguns setores. Nessa tem alguns setores que eu não posso ir também. Mas o Grêmio já tá encaminhado com outro volante, que eu não consegui descobrir qual, porque eles não me contam. Mas o Grêmio tá trabalhando direitinho, tá? A diretoria, a gente fala, a diretoria do Grêmio tá trabalhando bem. Tá trabalhando muito bem. Ontem eu recebi uma informação também sobre isso. O Grêmio tá recebendo sondagens pelos jovens jogadores. Com dinheiro é bom de trabalhar, né? Vamos começar com o duelo dos Inters. Inter e Inter de Santa Maria. Hoje, projeção para a partida do time é força máxima. Da torcida é força mínima. Não, pera. A força máxima, o Ronaldo. É isso Tem aí? outro, né? Não, bota o guri, isso aí. Quando vocês deram a informação... Benjamin não é 5, né? Ó, quando vocês deram a informação dos jogadores, do jogador contratado aí, analisaram o jogador contratado, é sob essa régua aí que você tem que analisar. Então, por exemplo, o time titular em tese, hoje, claro que tem jogadores lesionados, 2 lesionados, mas o time é esse aí. O time é esse aí. Não é esse aí. Não, o time de hoje é, Wagner. Não. O time de hoje é, Mas tem 2 lesionados. Não, eu tô dizendo que é que quando tu analisa o Vijagra, Por exemplo, alguém pode estar dizendo assim, ó. Não, o que eu quero dizer assim, ó. O Vijagra, alguém pode estar dizendo o seguinte: mas tem as lesões. Sim. Se ele jogar, a metade do que ele joga, ele é melhor que o Ronaldo. Não. É que assim, hoje é o que o Inter tem de melhor. Os jogadores os jogadores que estão no departamento médico e tal. Esse time tem a entrada do Félix Torres, do Vijagra e provavelmente... De quem? Do Alan Rodrigues, mas aí eu tô falando só dos reforços que estão aí e que podem chegar. E de mais um centroavante. Não sei. O microfone CCD. Não sei. Que preguiça, velho. Tu acha que não vem Tu outro não consegue? Vamos botar uma lapela nele. Não, é para aprender, gesticular, ele tá acostumado no YouTube dele. Não participa de um programa de debate e não usa o microfone. 2 anos faz. Faz 2 anos que tem microfone. Sabe por que Tá todo mundo me agredindo. Eu até acho uma boa ideia, às vezes, tá? Tu ficar sem o microfone. Até acho Eu ia uma te boa dar uma ideia. boa notícia, sabe o que eu vou fazer agora? Vou ficar só escutando. Eu ia dar uma notícia pra ele. Eu acho que Vai falar a é que notícia, no notícia, sala é por bom favor. porque tem Não tem vou. Ficou birrento! no sala tem o suportezinho que birrento. segura o microfone lá. Eu nunca vi, participa de um programa de debate e não fala no microfone. Aí eu já até perdi o fio da meada aqui, mas não, esses 4 jogadores que tu acha que vai 4 contratar, jogadores que o Inter vai contratar. deixa eu te falar uma coisa, tá? Não sei. Tá? Ontem à noite eu tive várias informações sobre o momento do Inter. Tá melhor informado. Porque E eu fui assim, ó. Antes de ontem à noite eu tinha o Inter tentando 4 reforços. O Inter A gente tem. vai falar isso hoje, daqui a pouco. O é um Inter fio. tem. O Inter tem na temporada, ou tinha na temporada, para gastar com contratações, com futebol, 8 milhões de dólares. Tá, a gente daqui a pouco vai falar das contratações do Inter. Tá? Mas e esse time Já aí? gastou com o Carboneiro, já gastou com esse valor aí do Vijagra. Esse time aí, Cacau, vamos lá. Nesse time aí. Esse time aí. Ainda não vamos ter Félix e nem... Cadê? Vamos ter o Paulinho, então. Então, esse time aí, ó, a grande novidade é o Paulinho, como um camisa 8, né? Como um jogador de intensidade ali no meio de campo. E nada mais. É tudo que tem. É tudo que tem. A gente já teve no ano passado uma zaga com o Mercado e Vitor Gabriel, quando o Vitão não podia jogar. Então a gente sabe os riscos que ela apresenta. Dá pra dizer que a grande expectativa é na maneira que o time vai jogar. E só nisso. Só nisso. Porque só nisso. intensidade aqui, intensidade ali. Que na verdade não é só para esse jogo. Na verdade é para a temporada do Inter. É uma Sim. expectativa que se cria em cima do treinador, que ele possa melhorar o rendimento das peças que ele tem à disposição, com os reforços que vão chegar, para que o Inter tenha um ano sem sofrimento. Mas a realidade, gente, ela é muito dura. O jogo Muito que dura. tu viu que ele comandou, que o Pesolano comandou a segunda rodada, Funcionou. tu gostou do jeito que tu viu? Funcionou, mas foi contra um time que, com todo respeito, eu não sei se ganharia o Serra Mar. Tá. Aquela de Capão da Canoa é um time que tem... O Monson é um time que tem muitas Eu vou jogar no dificuldades. Gaó sábado lá, meu. No campo do Gaó? É. Ah, legal. Já joguei lá.
O campo é novo lá. Tem uma plaquinha com teu nome lá? Não. Eu joguei uma vez só lá. O campo é novo, né? Então, assim, Cacau, é difícil, né? Porque é o primeiro jogo da temporada e tu não tem nenhuma novidade, uma grande novidade. Sim. É difícil pro torcedor, né? Pois é, a projeção é baixa, né, de público. Eu tô preocupado com a projeção para domingo, que é um clássico Grenal, e também para quarta-feira, que é o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, onde a gente sofreu muito e onde a presença de público na reta final chamou a atenção de forma negativa. Né? A gente teve público com 22 mil torcedores, onde o Inter estava esguelado. Isso é uma boa, eu não tinha parado. Preocupação. Eu não tinha parado para pensar nisso, Vaguinho. Agora lembrou e eu acho que ele tem razão. Qual será o engajamento do torcedor? E aí a gente pode botar os dois clubes, mas especialmente o Inter, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente viu ali hoje de manhã, pro jogo de hoje, é 9 mil no Beira-Rio. Não, é só 9? É que o jogo de hoje... mas o jogo de hoje... É o primeiro jogo do ano, né? Não, é o segundo. Não, mas do time principal. Sabe, a primeira chance... É que também no Brasil não tem... O cara nem sente saudade do futebol, porque acabou o Brasileirão ontem. Né? Mas de qualquer maneira... o de hoje eu não tô tanto assim, mas o Grenal e o jogo que aí no caso é o Inter, que joga em Porto Alegre, é curioso mesmo. A gente tem que saber. 9 mil é baixo, né? Bem baixo. Até o Schenck, que tem todos os arquivos, deve ter a média os públicos do ano passado do Gauchão. Eu acho que o menor foi um jogo contra o... Foi tudo acima de 20, se eu não me engano. E teve um jogo que foi menos, que foi um jogo contra o Brasil de Pelotas. Não foi tudo acima de 20, não. Dá uma olhada, o Schenck tem isso daí nas planilhas dele, Gauchão, não? Não. Do Inter não foi? Não, eu lembro que o Schenck mostrou algum... Mas é um jogo contra o Brasil de Pelotas que não tinha, que era... a gente falou alguns que eram menos. Menos? Quanto foi no Grêmio agora, na estreia do Grêmio Porto Alegre? Esse jogo do Grêmio com São Luís de Juí. Dá uma olhada. Acho que 21.400, uma coisa assim. É que Grêmio e Inter jogar em casa para menos de 20 mil é 21.400, sábado, 18 horas. Hoje é 7 da noite. 19 horas, sábado. Sábado de praia. Eu não gostei do público, sabe? Mas pra Gauchão 20... Só que eu não gostei. Eu esperava mais, primeiro jogo, TT e tal. E teve 21 mil, até foi bom o público ali, todo mundo festejou, mas eu não gostei muito, não. Sobre esse time aí, eu não sei como é que... O Félix Torres já tá no bid e vinha treinando normalmente no Corinthians. É verdade que ele treinou pouco no Inter. Mas eu já colocaria o Félix Torres em campo com o mercado, porque eu acho temerário ir pro Grenal com o Vitor Gabriel, tá? Vamos falar de Guarani Hoje eu vaio nos gols, todos os gols eu vaio. Tu vai a todos os gols? Não, eu vaio todos, porque não ser pra Inter não dá. Qual é o ataque do Inter de Santa Maria? Diz pro Schenck mandar aí pra gente ver se tem chance de fazer um golzinho. Tá, vamos falar Eu não apostaria. A galera que aposta aí, mesmo com o Vitor... Se bem que Vitor Gabriel é o zagueiro, né? O volante é o Ronaldo. Não dá pra apostar, não. Grêmio. Projeção pra esse jogo, tá? Vão ter vários nomes poupados, mas... Antes da gente falar desse jogo, a gente tem imagens aí da festa da torcida ontem, do tricolor chegando, olha ali, baita recepção, hein? Ó, esse episódio, tá? Esse episódio, Vaguinha, mostra a importância dos clubes da capital, dos grandes clubes da capital, no caso aí é o Grêmio, mas isso serve para algumas regiões, o Inter também, de entender o tamanho da sua torcida e onde os torcedores estão. O Grêmio não ia a Bagé há 44 anos. 44 anos. Já na graça da torcida. E mesmo assim, muitos de Bagé, muitos mesmo, torcem para o Grêmio, valorizam o Grêmio, estão com o Grêmio, mesmo o Grêmio de alguma maneira, muitas vezes longe. Bagé não é uma cidade que o Grêmio tem consulado muito ativo em Bagé, o Grêmio tem excursões que recebem, a Arena recebe sempre excursões de Bagé com torcedores, mas entendam a importância do Grêmio circular pelo Rio Grande do Sul, o Vaguinha que tem o canal dele no YouTube também muito forte, vocês não têm ideia, tu que vem de lá, de Santa Catarina, a força de Grêmio Internacional em Santa Catarina também, no oeste do Paraná. Então é muito importante que a gente veja essas imagens com esse viés. Vamos entender a força do interior como parte dos nossos clubes. O torcedor de hoje lá não vai assistir o time principal do Grêmio jogar, mas vai ver uma estreia, né? Não sei.
Tu acha ainda? Tem dúvida? Não sei. A gente tem a escalação, nosso campinho aqui, a gente pode ter a Mas estreia eu acho que do mais do que a Everton, né? escalação, eu sei que nós temos a escalação, mas mais do que a escalação, nós temos a lista de relacionados. Sim, a gente viu nas imagens, né? É. As imagens A não lista de mentem. relacionado, pra mim, vamos ver se esse é o time que eu tenho. Esse é o time que tu tem aí, o Eduardo O Vieri. time totalmente reserva, tá? O time totalmente reserva hoje. Não dá pra dizer totalmente reserva. Eu queria ampliar essa discussão, tá? Não, Vamos no nosso raciocínio aqui. Ele deu a informação, ele disse que os jogadores que atuaram 90 minutos no jogo contra o São Luís não iriam estar ou não iriam atuar nesse jogo aí. só os que atuaram 90 ou os que começaram o jogo? Os que atuaram 90, tá? Os que Poucos. atuaram 90, Metade só, né? tá? O Marcos Rocha viajou. Sim. O Wagner Leonardo viajou. Uhum. O Tiaguinho viajou. Tá. O Arthur não viajou. Uhum. O Kahneman lesionou Sim. e o Gustavo Martins lesionou. O Grêmio tem lá, para se ter uma ideia, o Grêmio tem o grupo todo de trabalho lá, tirando o Arthur, o Cristaldo, que não foi, e o Cristaldo eu tenho dúvida, tá? Porque o Cristaldo não jogou todo o jogo aqui e não viajou, Não, o Cristaldo hoje é o titular dele. tá? Mas ele não viajou, tá? Sim. Mas Ele não viajou. Sim, vai jogar o Grenal. Pois é, mas o Thiago viajou e vai jogar o Grenal. Então, me parece assim, ó, não se surpreendam, tá? Se a gente não tiver o Edenilson na abertura do meio-campo junto ou com o Cuejar ou com o Dodi. E eu acho que o Mac pode ser o cara no lugar do enamorado. Esses caras aí são reservas imediatos? Hoje são. Só que, cara, Na zaga não, mas na aqui zaga sabe o seria que mais chama Kahneman atenção, Vaguinho? E o... Sabe o que Só que aí o Kahneman Noriega. machucado. O que mais chama atenção, tá? O que mais chama atenção pra mim desse grupo aí é que ele levou todo mundo. Ele levou os titulares. Ele não levou 3 jogadores. Ele não levou os que estão lesionados, né? Óbvio. Não levou o Arthur e não levou o Cristaldo. Que eu não sei se o Cristaldo não tem alguma Se ele coisa não física. levou o Arthur, ele não levou meio time do Grêmio. Não, tudo bem. Mas ele não levou. Os outros todos ele levou. Ele levou o Carlos Vinícius, ele levou o Marcos Rocha. Então Tu não teme que o Grêmio seja Arthur dependente na temporada? Mas isso é o mal de ter bons jogadores. Isso aí. Não. É claro que eu temo. Mas não tem o que fazer, né? Como é que não vai ser? A gente não Já pensei, tem eu ainda... penso muito nisso assim. O Arthur. Cara, o Arthur é muito melhor que os outros. Eu vou fazer o quê? Qualquer time é dependente Não, do não seu tem. melhor jogador. O seu melhor jogador, não tem. É. Ele é melhor que os outros. Porque é melhor. É outro jogo quando ele tá tem e que quando fazer. ele não tá, não tem Não como. tem que O problema o Inter não vai ter na temporada. Não, São Patrick. todos os jogadores Regular, medianos. né? Todos os Não, jogadores. mas Patrick, aí- salário é outra coisa. Não, É mas, salário. Vaguinha, não, mas, São Vaguinha, jogadores contestados, mas, Vaguinha, criticados, Todos. Hein? operários. Mas, Se Vaguinha, faltar um, bota outro lá. Que, tu, de se alguma bem que maneira- Quem tá no O banco Amuso não também aqui viajou dizer, né? também. Hã? O Amuso, O Amuso não viajou. É. Também. Não viajou todo mundo. Só quero complementar aqui a informação. Aliás, mudaram a data do Grenal por causa desse jogo aí de hoje, aí vão jogar com os Quando é que era o reservas. Grenal? Tamo de olho. Era sábado, passou Só que a pra data- domingo. Mudaram a data do Grenal? A data- Deu confusão isso aí? A data Claro do. que deu, né, Não, Munari? deu, Pelo amor deu de Deus. repercussão. Mas O quê? pelo Olha amor de só, Deus. Mas quem é que CCD. mudou? Mas sabe qual é O o. Grêmio Sabe qual pediu. foi o mais Tá, e a prejudicado federação pela data? aceitou? Sim. E aí Sabe- o Faguinha fez Hein? discurso, Isso. Não deu, reclamou? pelo contrário. Fez um não fiasco? Deu, não deu. Sabe qual é o maior prejudicado pela data do Grenal? Sabe qual foi o maior prejudicado? Pela data do Torcedor. Grenal? Não, o Grêmio. O Grêmio. O Grêmio se prejudicou. Primeira coisa, o jogo atrasou 39 minutos para começar, porque faltou um refletor lá do estádio. Deu ruim, deu BO. 39 minutos depois começa o jogo. E aí só foi ter jogo o segundo tempo, né, CCD? É que o que acontece? O evento foi legal, tá? O evento todo foi legal, porque Festa bonita da torcida porque o lá. torcedor pôde compartilhar, pôde estar junto. Eu achei muito, muito legal, assim. Por outro lado, um gramado muito duro, né? A bola muito viva, claramente viva. E o Grêmio acabou não conseguindo jogar direito, não conseguiu fazer o seu jogo. E é uma pena, tá? Uma pena que não tenha conseguido. Por outro lado, mostrou um time que joga exatamente da mesma maneira, com titulares e com reserva. E isso faz com que a gente tenha a ideia de que o trabalho está sendo compreendido pelos jogadores, o que sempre é importante nesse início de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte,
não tem nenhum treinador que vem aqui para trabalhar no Grêmio e no Inter que não saiba de futebol. Todos sabem, entendeu? Todos sabem de futebol. E às vezes eles não dão certo porque eles não conseguem convencer o treinador, os jogadores a fazer o que eles querem. E isso acabou sendo determinante para... isso acabou sendo determinante para a queda de alguns, e hoje a gente vê um treinador que está trabalhando bem para isso. Ele botou todo mundo para jogar, o Grêmio conseguiu fazer os gols no segundo tempo, com o seu centroavante, é verdade, mas isso acabou sendo legal para o torcedor poder compartilhar, lá ficar... Como é que foi o Everton? Eu não vou discutir. Não é discutir. Não, é totalmente diferente. Um goleiro como o Everton não é... Sabe onde é que tu vê que ele não existe? Quando não tem chance de gol e eles circularam a área várias vezes. Cruzamento, falta frontal. E nenhuma virou chance de gol. Porque ele saía, porque ele empurrava a defesa para frente. Vai avaliar o Everton contra o Guarani. Não, mas não é jogador a menos. Não é. Calma, espera, vai avaliar no Grenal. Camisa 5 do Guarani, gente. O tamanho da barriga daquela criança. Não, o campeonato, sério. O César tá conseguindo elogiar o Everton no jogo contra o Guarani. Ao contrário. Os caras não deram um chute a gol, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do camisa 5 ali, cara. Elogia aqui o centroavante. Elogia o cruzamento. Isso aqui me dá inveja. Esse primeiro gol do Grêmio, apesar dos caras estarem com um a menos em campo, tá? Mas ele me dá perde inveja. Pro Vinícius ali, ó. Um gol de cruzamento. Não, pesado só um gol onde o ponteiro, o meia ou o lateral vai lá, perto da linha de fundo e faz um cruzamento certeiro. O centroavante se espera, tem o tempo da bola certinho, tem o posicionamento correto, faz o movimento correto e faz o gol de cabeça. Aí me dá inveja. Ontem vem elogiar o Everton no jogo contra o Guarani de Bagé. Mas é muita forçação, né? É verdade. É muita. O Volpe bateu o carro contigo? Não. O Volpe bateu no teu carro no estacionamento da arena? Não. Não, mas é o Volpe, sabe o que acontece? O Volpe. O Volpe. Ele estreou ontem. Nossa, que defesa espetacular do Everton, gente. Eu não tinha visto, desculpa. Porque essa aqui não é defesa, velho. Não é defesa. Tu sabe o que eu tô falando. Não, teve uns cruzamentos. Tem uns cruzamentos que na área que não apareceram aí porque ele saiu do gol. Contra o Godoy Cruz, lá o Volpe não saiu lá e o cara fez o gol de cabeça em cima do Gemerson. Esse jogador aí, ó, enamorado, tá? Enamorado. Ele é franzino, mas ele é rápido no 1 contra 1. Ele mostrou alguns predicados. Eu acho que ele vai ser reserva. Quem errou o gol foi o André Henrique. Eu vou pegar no pé do Pedro. Quase que o André Henrique fez, hein? Mas essa que é a diferença, né? Essa que é a diferença. Essa bola entrou no... Meu Deus. Esse lance. Essa é a diferença. A diferença não é que a bola do Carlos Vinícius, ela vai ali e ela termina no gol, entendeu? Essa é a diferença. Eu tô enganado ou o cara falou assim, não fui eu? Não, é que o juiz conseguiu. Tem que falar sobre a arbitragem também, que eles são horrorosos, né? Além dele, no campo, ele não conseguiu ver que era pra vermelho. Ele precisou do VAR. Ele ainda deu o cartão amarelo pro cara errado. Ele deu o cartão. Mas tá parecido ali, tá de barba. E o William, ele jogou 90 minutos. Ele tá fora, então, do Grenal, será? Ele deu amarelo pra outro, daí pros 8, eu acho. Pois é, Cacau. Olha lá, não é esse aí, ó. Ele deu o cartão pra esse aí, não é o 3, ó. Tá, vamos. Pois é, Cacau, eu acho que ele é titular do time, tá? Tá. Mas eu acho que ele não vai jogar o Grenal. Tu acha que ele fica só no banco também? Ele fica no banco, tá? Ele me chamou a atenção isso, dele ter jogado o jogo todo. Eu achei, inclusive, eu acho que o William fica no banco. Não, claro, o William é reserva. Não, mas o William Eu não acho. O William é reserva. O William é reserva. Eu não acho que o William é reserva. Tá? Claro que é reserva. Acho que não. O William não tá jogando bem. E o William nem é meio, ele tá tentando adaptar o William nessa função. Mas ontem o William foi melhor, né? E o Mac? O Mac foi melhor ontem, jogou no espaço de campo sem aquele enfrentamento pelas costas, jogou de frente, aí ele faz o cruzamento de pé direito e contribui com o gol, que é importante para ele. Quem é que cruzou? O Mac. Bom cruzamento. Bom cruzamento. E ele... Bom mesmo, né? A bola tirando o goleiro. E aí ele faz o gol e é legal pro Mac ter um pouco de... Ele precisa ter confiança de novo. Ontem ele entrou bem no jogo. Porque aquele jogo que ele fez contra o São José...
Ele até não teve tanto destaque, mas é aquilo que a gente falava. Mas eu não achei que ele teve destaque naquele jogo ali. Ele foi mal ali. Isso, no São José ele não foi tão bem, mas é que também o todo, né, não ajudou Jefinho também. entrou, por exemplo, ontem numa posição diferente da que ele joga. Seria um belo gol essa jogada aí do William com o Mac. Uma pena não ter entrado. Esse William joga demais, né? Uma pena que a idade vai chegando, os caras vão parando, mas joga demais o William, né? O último Granal do Beira-Rio, ele botou o jogo no bolso. Ele foi bem naquele jogo. Que também. bom saber que ele foi pro banco do Grêmio. Vai jogar o Cristaldo, aparentemente. Não, e eu acho... Mas é que eu acho que ele vai pro banco, Vaguinha. Jogar o Amuso e o Eu DT. não acho que ele é banco, tá? Eu não acho que ele é banco. Eu acho que ele é titular do time. No lugar de quem? Do Cristaldo. Não, mas a opinião tua. A opinião minha. do treinador. Nos dois jogos do time, dos dois jogos do time titular jogou o Mas eu Cristaldo. acho que vai no Grenal, em razão até dele ter jogado 90 ontem. Ele fica no banco. Ele fica no banco. Mas eu acho que ele é titular do time. Ele vai ser titular do Sobre time. essa análise Mas onde? do Munari, falando Lá do do Cristal. William, que o William tá jogando no lugar errado, tem até um comentário do Gustavo. O William Não disse que tá jogando no lugar errado, não disse isso. Não, no lugar que não é dele. Ele Tá. não é meia, diz o torcedor aqui. Tá concordando contigo. Não, é que tá. É que não é que eu. Cara. Não é errado. O William tem 37 anos. Aos 37 anos, ele não vai conseguir fazer o que o Luiz Castro exige do ponta. Não é contra o Inter de Santa Maria, contra o Guarani, contra esses aí. Pode botar se botar o William na zaga contra esse time, ele vai jogar bem. Só que quando vai jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, não dá pra ele jogar na ponta. O que o Luiz Castro tá tentando fazer? Aos 37 anos, trazer ele pra dentro pra ver se ele consegue jogar como um meia, porque por dentro a exigência física é menor. Só que ele mesmo disse que ele precisa se readaptar a essa função. Ele fez poucas vezes na carreira no Chelsea, em algum momento, ele chegou a jogar assim. Acho que no Corinthians até também, mas assim, ele sempre jogou do lado pra dentro. Mas Vaguinha... Foi o que ele jogou naquele Grenal que o Vaguinha falou que ele foi que foi o melhor em campo, eu acho, no Grenal. Saindo da esquerda e vindo pra dentro. Mas lembra que era o Inter horroroso, né? Que vinha pra dentro, era o Richard tinha que marcar ele, não marcava. Mas aí Mas tu contra no enfrentamento, é que o Luiz Castro quer fazer do time é mais do que o Mano Menezes fazia. Né? Ele quer um time mais completo, que pressione mais, que seja mais protagonista do jogo. E pra isso o William não consegue entregar fisicamente pelo lado. Qual vez o Grêmio teve 80% de posse de bola, entendeu? Não, o Grêmio. É outra ideia de time. Tem outra coisa que. O Grêmio tinha que se livrar da bola em alguns momentos. Em outro momento que a gente tem que saudar também o. Que a gente tem que. Como eu queria. Eu tô com inveja do gol, cara. Centroavante? Tu gosta do gol do centroavante, né? Como eu queria que o meu centroavante fizesse esse gol. O Borré fez um gol de cabeça contra o Monson, uma cobrança de escanteio, assim, mas é um desvio, assim. Mas o gol com esse movimento, sabe? Com subir... Ele é centroavante, cara. E botar... Talvez porque eu fui centroavante também. Não fui que nem o Décio Antônio, né? Eu vi a matéria dele, do Décio Antônio. Eu? Boa, né? Nossa, eu metia gol mesmo, né? Centroavante. Ele fazia gol, independente se é bonito ou não. O teu pai nos assiste de manhã? Assiste. O teu pai deve saber o que eu tô falando. Fez muito gol assim. Pergunta Cara, pra ele. centroavante. Pergunta pra ele. Centroavante Pergunta pra ele decide a opinião jogo, sobre o centroavante do Grêmio. Não, ele vai dizer que tá certo, que é mais ou menos como ele. Vaguinha, era mais alto, Vaguinha. não tinha tantas habilidades, Cara, mas fazia olha ali, gol. olha ali, ó. Ó. É Gol, isso. cara. Hein, Vaguinha? Botou a bola na área 1-0 e acabou a Vaguinha? conversa. Outra história, tá? Que é legal também que o treinador tá fazendo. O treinador botou o Edenilson de volante. Na posição dele. De volante. Na posição dele. Não foi meia, não foi nada. Jogou de volante e ainda deu espaço para aquela transição. Só que faltou. Eu acho que um jogador, tá, Munari? Dentro da nossa análise aquela, um jogador que eu acho que tá meio fora dos planos dele é o Cuejar, tá? Sim, claro. Só o fato do Grêmio tá buscando volantes caros. Não, e não só isso. O fato dele não ter jogado nem nos reservas, né? Ele jogou contra o São Luís, né? Sim, e ontem ele Não, foi... contra o São José. Contra o São José. E foi muito mal. Foi mal. Mas ontem ele saiu, né? Ontem Sim. ele não jogou. Jogou, começa o jogo Dodi e o Edenilson. Pra mim, assim, eu acho que Outra notícia boa. O zagueiro pela direita, né? o Luiz O Luiz Eduardo. tomou uma pancada no começo do jogo. Não, e ele tem personalidade, olha... Seguiu. Ninguém foi mal no Grêmio ontem. Todo mundo O foi essa maravilha toda. João Pedro foi mal, Vaguinho. João Pedro no foi começo mal. do jogo muito mal. O Roger, o canhoto, o menino, Não foi foi bem. mal também. O Mac... Daí é oscilações Mas normais, normal, né? normal. O Roger ali. O Grêmio vai com Guri, titulares ou não vai domingo? Eu acho que vai, em razão do jogo de ontem, acho que vai, cara. Acho que vai. Pra ele ter poupado. E ontem a participação do Mac é importante, porque o Mac no profissional,
poucos minutos, é verdade, mas ele não tinha tido uma participação importante ainda decisiva. Ontem ele entrou bem e deu o cruzamento pro primeiro gol. E participou de outra jogada de gol. O Jefinho também entrou muito bem, o Jefinho entrou como volante, né? Ontem o Escaso também fez isso que eu gostei. O CCD falou do João Pedro mal no primeiro tempo. O João Pedro, nessa saída de bola como terceiro ali, ele tem uma dificuldade para jogar por dentro, porque ele não tem essa qualidade de encontrar o passe por dentro. A partir do momento que o Guarani fica com 10, o Escastro muda isso e faz o João Pedro fazer um movimento de lateral mesmo. Ele libera o João Pedro pela direita. E aí ele joga bem. Ele gruda o Mac de um lado, bota o... Quem é que tá do outro lado lá? Esse Caio Paulista grudado lá, quase um ponteiro esquerdo. E ele joga o time, amplia o time, e o time vai e começa a criar, né? E aí o João Pedro, nessa função de lateral, foi bem. Que aí é uma questão, porque para jogos de nível mais alto, quando não tiver o Marcos Rocha, o João Pedro tem dificuldade para ser esse cara da saída ali mais por dentro. Vamos falar então dessa vitória do Inter 2 em cima do Inter de Santa Maria. Algum destaque? A estreia do Paulinho, a estreia do Félix Torres? Então, Cacau, assim, a primeira coisa que tem que ser dita, né? Os jogadores ali que não tinham atuado ainda com a perna muito pesada, muito travada, é pouco tempo de pré-temporada. Então, alguns movimentos assim... engessados. E isso é natural para começo de temporada. O que não justifica, assim... Por exemplo, o Borré na cara do gol perder 2 ou 3 gols feitos, assim. Isso não tem justificativa. O Bernabé errar passes bobos, assim. A minha primeira preocupação é a seguinte. Qual? O modelo do ano passado, ele fracassou. Eu tava cansado do 4-2-3-1, dessa ideia de jogo. E assim, o Inter se repetiu. Um posicionamento do Carboneiro um pouquinho mais pra cá por dentro, um pouquinho do Vitinho entrando mais também dentro da área, mas assim, nada de uma novidade, assim, sabe? Um time com 2 centroavantes, um time com 2 meias por dentro, sabe? Me pareceu muito mais do mesmo. Uhum. Né? A linha final, assim, do Inter, né? Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho, Borré, sabe? Não apresentou nenhuma novidade. Entendo que tenha sido o primeiro jogo do Pesolano, né? No Beira-Rio e tal, então tinha que analisar todo mundo. Inclusive eu defendi que ele tinha que analisar, por exemplo, o Paulinho, né, para dar uma olhada, para ver como é que para ver como é que ele joga, como é que ele tá. E o Paulinho acho que até foi o melhor do Inter, assim, né, na partida. Mas eu não gostei da atuação. O Inter ganhou do Inter de Santa Maria com um gol de pênalti e com um gol de bola parada. Então, né, criou para fazer, mas o Inter de Santa Maria poderia ter feito gol no Inter também. Essa é a verdade que precisa ser dita. Então, como primeira amostragem, sem empolgação, muito pelo contrário, eu fiquei preocupado. Paulinho vai agregar, porque ele é melhor que o que estava aqui, que é o Richard, certo? Não sei se ele é melhor que o Alan Rodrigues. Acho que o Alan Rodrigues, quando se recuperar, talvez assuma essa condição de titular ali naquela segunda função do meio. E o Félix Torres, a gente viu o gol dele, mas é muito pouco também, porque a exigência em jogos de Campeonato Gaúcho contra times do interior é bem pequena. Dito isso tudo, volto para aquela primeira frase inicial. Tem que dar o desconto do primeiro jogo da temporada, da perna pesada e tal. Mas sem então, assim, fazer uma crise absurda e tal. Mas a análise precisa ser feita, né? O time titular jogar ontem para soltar um pouquinho essas pernas pesadas aí. Sim, sem dúvida. Tinha que ter jogado. E vai para o Clássico Grenal. Aí eu não sei se com alterações, eu até acho que nem tem muito o que fazer. Teria se o Benjamin tivesse à disposição, mas... Mas você acha que ele não pode começar com o Félix? Acho que sim. Acho que ele pode começar com o Félix pelo lado direito e jogar o mercado pelo lado esquerdo. O Vitor Gabriel também, numa atuação ruim. Uhum. E em alguns momentos, tu viu o jogo, Nari? Claro. Em alguns momentos, todos os jogos o Inter tentou fazer saída de trás. Eu adoro assistir os jogos da O Inter, olha só. Esse é o erro do Paulinho no começo do jogo. O Paulinho tem um erro. E o Rocher, olha o posicionamento do Rocher. Teve 2 lances em cima do Bruno Gomes. O Bruno Gomes defensivamente, aí ele demorou pra fechar.
E depois tem um lance pela esquerda também, que o jogador entra por aqui. O Inter teve assim... O Inter jogou numa preguiça enorme, vamos combinar. O Inter tava olha esse lance aí, ó. Bobeiras. Olha só. Defensivas. Olha o Bruno Gomes de novo, ó. Que lembraram muito E o Yuri Mamute. Quase foi no lateral a bola. Lembraram muito. Olha o Mamute. 2025. Alguns erros defensivos, bola nas costas do Bernabé. A gente vai mostrar até sobre isso depois. É exatamente assim, foi a ideia que o Pesolano... A gente estava na dúvida como é que ele ia fazer com o time titular e tal. E não tem muito o que fazer diferente com esses jogadores, né? Porque nos primeiros jogos a gente viu o Alex, mesmo no time do Pablo Fernandes lá, mas enfim, a ideia do Pablo Fernandes, óbvio que por trás tinha o Pesolano. Tu tinha um meia que saía do lado e vinha para dentro, né? Agora tu teve o Carboneiro fazendo essa função. Esse lance é o Bernabé lá. Bom, depois a gente vai mostrar um pouco mais isso. Mas nesse jogo ele já voltou com o Vitinho e com o Carboneiro. O Carboneiro ontem jogou também, não. O Carboneiro ontem tava numa... Meu Deus. Um sono, um negócio. Olha, ontem... E outra, não foi... primeiro jogo não era uma noite quente, assim, não tava um absurdo. Essa bem pra tranquilo. Essa pra mim que é a principal bronca. São os caras que jogam quando querem, entendeu? Tem meia dúzia de jogador que é assim no futebol. E é irritante isso. É irritante. O Carboneiro é um cara assim, ele é talentoso. O Carboneiro é muito talentoso. Mas é preguiçoso? Não, ele não tá nem aí. Ele não tá. Se os caras trabalharam pra fazer um jogo bom ou não. Olha de novo. Vou voltar um pouquinho, Schenck. Voltar um pouquinho. Porque a gente vai ver a jogada e a jogada está saindo pela esquerda, né? Ele é o ponto. Não é esse que tu vai analisar depois? Não, essa daí tá fora da análise. Essa daí é só pra gente falar sobre o Carboneiro. Porque a gente tá falando do Carboneiro. Tá. Tu vê que a jogada vai saindo as costas dele ali e ele tá parado. E ele sabe. E aí ele sabe, o cara tá sozinho. Se a bola for ali. Olha lá, ó. Ele tá olhando, ó. Tem dois caras ali, ele tá olhando. Agora foi no cara. Aí ele dá uma corridinha. Só que, cara, era só ele ter feito esse movimento antes. O que acontece é o seguinte, o que ele tá ali? Ele tá jogando bola, entendeu? Ele tá jogando bola. E o futebol hoje em dia, nesse jogo aí, o Carboneiro talvez tenha consciência que não precisa se dedicar tanto, que o adversário é menor. Mas se tu é acostumado a não entregar o teu melhor com frequência, quando tu precisa, que vira, tu não exatamente isso, vira mecânica. E o que me disseram sobre o treinador é o seguinte... Ele cobra. Ele vai olhar, tá? Eu acho ele vai olhar. Ele tava lá e depois ele vai olhar 2 ou 3 vezes e aí ele vai tomar a decisão dele. Que aí depois, por exemplo... Ele não tem problema em deixar a figura no banco de reservas. Mas é que aí depois acontece o quê? Tirar jogador bom, tiraram do time quando resolve. Só que aí contra o Fluminense, lá no Rio, o Inter perdeu um jogo que precisava ganhar, ou precisava empatar para sair do buraco, e aconteceu exatamente o que aconteceu nesse lance aí. Exatamente, lembra? O Fluminense. O gol do Samuel Xavier. É um lance igual a esse. É o mesmo lance. Igual a esse. E o Inter perdeu o jogo. E o Inter perdeu o jogo. Precisa se dedicar, precisa entregar o melhor. Se tu tá acostumado a esse tipo de jogador é um problemão, tá? Porque ele te engana. Porque ele te engana muito. Ele vai fazer alguns gols, aí vai ter a opinião pública dizendo, não, o cara que faz gol tem que jogar. Eu sempre dou o exemplo por outro motivo, mas eu sempre dou o exemplo de um jogador que... Não, o que mais enganou o Diego Souza. O Diego Souza é um jogador que tu botava na área, gol do Diego Souza. O Diego Souza sabia fazer gol. Mas durante o jogo o Grêmio jogava com um a menos, é como se tivesse um expulso. Porque ele era pesado demais. Então é um modelo de jogador perigoso, entendeu? E o Borré? O gol que perdeu o Borré ali, cara, e esse aí ele tava em posição legal. Cara, o Borré... Mas ele é um pouco de azar ontem também, né, Vaguinho? Ele fez 2 gols. Esse aí pra mim, esse é o lance pra mim. Esse ele tinha que dar o outro. O de canhota. Que ele chega de esquerda. Mas os outros ele tava ali e tal. Esse lance, esse tá impedido, né? Esse tá impedido também. Tá muito impedido esse lance aí. Inteiro lá, né? E é o lance que só que faltava o Rocher vai machucar. Eu pensei, não. O Rocher não vai machucar no primeiro jogo do ano. Que na hora que deu, só que faltava de novo o Rocher. Coitado. E é o zagueiro, é a perna do Vitor Gabriel. Como ele recolhe as mãos. É esse aí o lance, né? Não, é do outro lado. É do outro lado. Aí o Bernabé foi fominha também, né? O Bernabé podia ter dado essa bola. Aliás, também o Inter tem um problema. O Borré. Esse é o esse lance aí. Esse ele tinha que estar fazendo. Esse lance aí. Tirando o Alan Patrick. Esse ele tem que fazer. O Inter, quando faz a fase ofensiva, ali junta Vitinho, Carboneiro, Bernabé, Alan Patrick e Borré. Tirando o Alan Patrick, os outros parceiros do Borré, nenhum deles pensa no coletivo. Todo mundo de individualista. Só o centroavante, eles finalizam. Esse lance aí, tu conhece o jogo Mandrake? Mandrake. Sabe qual é? Não. Mandrake é um jogo que tu faz assim, ó. Tu tá falando, conversando, daqui a pouco, Mandrake!
todo mundo tem que ficar parado. Os caras gritaram O camisa 94. Os caras gritaram Mandrake na área, o goleiro. Aí ficaram. E aí ele perguntou, já posso Olha o movimento do goleiro, olha o goleiro. Vamos lá, quero saber de vocês aí. Vamos? O que é isso aí? Ponta. O Tem que escolher o melhor? Eu nunca fiz o mano a mano, Cacau. Como é que faz? Tu fazia mano a mano do Avaí e Figueirense lá? Não. Viu? Essa coisa só... Isso foi inventado no Rio Grande do Sul. Agora, a ESPN hoje só vive disso. Todos os programas da ESPN são mano a mano. Nós vamos ter que fazer esse mano a mano aí Quem joga melhor, quem é melhor pra domingo? Isso, quem é melhor da posição? O Everton, é melhor que o Rocher. O Everton. Vai, o Everton. O Bruno Gomes é melhor que o Marcos Rocha de hoje. Só um pouquinho. Só vocês vão votar. Dois votos, não precisa do teu. Perdeu? Posso votar ou não? Pode. Posso votar. O 2 votos. Não, Cacau não vota? Tu não vota? Não, eu só desempato. Não tem como desempatar 3. Os dois goleiros... Então eu não voto. Os dois goleiros... 3 empatar aqui, a gente Ela volta. disse que só vota se empatar. Não tem como. Os dois goleiros jogaram pouco no segundo semestre. Tá? Rocher sofreu muito com lesões e o Everton teve falhas grotescas no Palmeiras. Tá? Então, assim, eu posso concordar que é o Everton, tá? Mas não é assim. Rocher ou Everton? O Everton, com certeza. Não é tão discrepante. Não é. Tá. Bruno Gomes, Marcos Rocha. Bruno Gomes. Eu sou Marcos Rocha ainda, mas acho o Bruno Gomes uma luta parelha. E tu, Munari? Nós deveríamos inovar. É, bom falar no microfone, gente. É que assim, o bastidor é o seguinte, eu demorei porque o CCD eu queria que eu passasse no micro-ondas pra esquentar o café, que tá um pouquinho frio. Ah, entendi. Hoje o Bruno Gomes, o Marcos Rocha tem 30 e o quê? 7, 8, Bruno Gomes. Tá, Bruno Gomes, vamos lá. Torres ou Noriega? Félix Torres. Eu não conheço Félix Torres Não é o Wagner Martins. O outro que vai jogar, o Gustavo Martins, vai jogar? Wagner Martins é atacante. Não, É dúvida, né? É dúvida. Mas eu tô com o Noriega, mas eu não conheço o Félix Torres. Eu pego o histórico do jogador pra votar nessa, né? Vai, jogador de Copa do Mundo, Félix. Jogador de Copa do Mundo. Vamos ficar com os Félix Torres. Eu fico com o Félix Torres porque o Noriega, o zagueiro titular do lado direito do Grêmio no começo do Gauchão foi o Gustavo Martins. Pode ser que o Noriega ganhe a função, mas ele não era nem o titular, né? Tá, e o Félix Torres, ele também, eu tenho uma expectativa boa sobre ele, tá? Então eu vou com o Félix Torres. Vamos lá, Mercado ou Wagner Leonardo? Mercado. Hoje eu vou no Wagner Leonardo. O mercado Eu vou no Wagner. A cara do mercado é indiscutível, mas a essa altura eu tenho muita dúvida desse lado esquerdo da defesa do O Inter. Mercado jogou muito no final do ano passado. Agora, eu acho interessante, tá? Tomou 9 gols nos 3 jogos. Vaguinha. Mas é interessante a gente... Às vezes a gol. gente diminui o time do Inter muito, né? Pelo que fez no semestre passado. Dos 5 da defesa, 3 jogaram Copa do Mundo. Vamos lá, próximo. Marlon. 5 da defesa. Bernabé ou Marlon? Goleiro e os lados aqui. sim. Marlon. Bernabé. Bernabé não joga nada. Essa é dura, cara, mas eu vou no Marlon porque o Bernabé marca menos que uma criança de 5 anos. Não, e aí o meio campo nós vamos discutir, né, cara? Pelo amor de Deus. Ronaldo ou Thiago? Não é Ronaldo ou Arthur? Que diferença faz? Acho que o Ronaldo, do Arthur, o Ronaldo vai ganhar daí. O Ronaldo com o Thiago? Quer comparar o Ronaldo com o Arthur? O Paulinho com o Thiago? Tudo. Meio pra frente. Eu acho assim. Não, tu quer dizer que se fosse Paulinho e Thiago daria discussão? O Arthur é o jogador diferente dos 22 aí, tá? O Arthur é o diferente. Então é Arthur. O Paulinho e o Thiago, tá? Eu acho assim que vocês estão sendo. Porque o Thiago tem poucos jogos como profissional. Inverteu a ordem, então. Tu vai comparar o Paulinho. É que eu tô. A discussão é que eu acho que a discussão do Vaguinho é boa. O Vaguinho acha o Ronaldo muito pior, então. Vocês são muito definitivos em relação ao Thiaguinho. Eu acho bom de bola, mas a gente já viu vários jogadores bons de bola não virar para ser profissional e se afirmar. E em Clássico Grenal muda um pouco de figura. O Paulinho é um jogador mais experiente. Mas tudo bem. Bola por bola, Thiaguinho. Então tá. O que eu acho, Vaguinho? Sabe o que eu acho? Sabe qual vai ser uma das minhas principais perguntas do Grenal? Que eu quero fazer. E pra mim é uma das perguntas. Você já sabe o que eu penso do Grenal e o lado pouco definitivo que eu vejo. Não, o lado pouco. Eu acho que o Grenal esse Grenal é um jogo de passagem apenas. Eu não vejo nenhuma importância. Só que tem uma pergunta que eu vou fazer pro meu amigo Wagner Martins depois do jogo.
Depois do jogo. Porque vai ser a primeira vez que o Vaguinha vai ver o Thiago jogando ao vivo. Tá. Aí tu quer depois E ao vivo, futebol é diferente do que o futebol da TV. Futebol da TV é uma barbada, porque tu tá todo tempo sendo induzido pela câmera. No jogo, não. Quem tá no estádio vê outro jogo. Então, na segunda, o Vaguinha vai falar o que E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. E aí, Vaguinha? Mas eu já tenho uma impressão excelente. Não, impressão, mas tu vai ver ao vivo num grande jogo, num jogo importante. Já sei o que é capaz de fazer com a bola no pé, enfim, pela movimentação. É um baita jogador, não tem dúvida nenhuma. Então vamos, Paulinho ou Arthur? Não, já foi. Não, Arthur não é Arthur e Thiaguinho. Tá. Vitinho ou TT? Também não discute. Não, TT, não tem. Não tem. Aí não tem discussão. Alan Patrick, Cristaldo. Também não tem discussão. O Patrick também não tem discussão. Também não tem discussão. Alan Patrick, bota aí. Carboneiro. Essa é uma boa. Eu tô com a Musa porque eu acho que o Carboneiro é um jogador muito, muito problemático. Mas aí tem aí tem discussão. Mas tem discussão. Aí são dois caras que podem definir o jogo, tá? Dois caras. O Carboneiro, se ele tiver afim. Se o Carboneiro levantar afim, é o Inter. Da soneca da tarde. Acho que é hoje. Ele tem vezes que ele não tá muito afim. Agora, eu disse ontem no Sala, tá? Que? Eu disse ontem no Sala e vou repetir aqui. Disse no meu canal também. Se eu tô conseguindo entender um pouco, entrar na mente do Paulo Pesolano, o primeiro a bailar do time vai ser o Carboneiro pra entrada do menino Alex. Pelo que ele tá mostrando. Vai, porque a ideia Tu acha que ele pode já nesse jogo? Acho que não. Pra titular, Esse jogo seja um bom teste pro Carboneiro, Mas, não vai, Carboneiro. Beleza. Tem um menino aqui que vai querer. Tá? E até acho assim, que o menino, ele não é um primor técnico, não é assim. Acho que falta força física pra ele, porque ele é um pouquinho baixinho e tal. Não só por ser baixinho, mas porque não tem ainda, né, o físico definido e tal. Mas para aquilo que o Pesolano quer, que é marcar, que é ser intenso, que é não desistir da jogada, vai se o Carboneiro não resolver o jogo, se não voltar para marcar, não ajudar, vai bailar. Eu fico com o Carboneiro nessa. Então vamos de 2 votaram no Amuso, tu votou no Amuso? Eu fiquei com a Muso. Fico com a Muso. Então vamos de Amuso. Borré, Carlos Vinícius. O momento hoje do Carlos Vinícius o momento do Carlos Vinícius é mágico. Não tem nem discussão. Pesolano ou Luiz Castro? Eu fico com o Luiz Castro, mas sabe que o Pesolano do Cruzeiro, que está começando a trabalhar no Inter, é um treinador que merece todo o nosso respeito. Mas eu fico com o Luiz Castro. Eu gosto também do Luiz Castro, acho um baita treinador. Essa aí eu vou ser clubista. Porque ele é a minha esperança na temporada. E tu, Munari? Esperança, eu vou no Pesolano. Eu acho que tem que desempatar, porque eu acho que o voto, tanto meu quanto do Vaguinha, é voto de respeito pelos dois treinadores e clubista, entre aspas. Né? Não, se eu tivesse que contratar pro meu time um treinador entre os dois, eu contrataria o Luiz Castro. Luiz Castro. O Pesolano tá começando a carreira, acho que é bastante promissor. É um mano a mano de Grenal dos técnicos mais equilibrado, né? É que são em questão de técnico. É que são tempos de carreira bem diferentes, né? O Pesolano tá começando. O Pesolano tem o quê? 41, 42, 42. Começou muito cedo a treinar. Talvez, eu até acredito que se for olhar títulos, o Luiz Castro não tem tantos, tá? Talvez quando o Pesolano chegar na idade do Luiz Castro, ele vai ter uma carreira maior. Mas hoje é o Luiz Castro. Sabe que tô vendo aí a escalação. Deu quanto aí? Pra quem? Eu nem olhei, mas tu olha a escalação do Inter, a defesa do Inter é uma defesa muito mais experiente que a defesa do Grêmio. Deu 9 pro Grêmio ainda. E ainda mais se jogar o Gustavo Martins, né? Apesar do Marcos Rocha e do Everton. E se jogar o Gustavo Martins, ainda é um zagueiro que não tá firmado no profissional. Como técnico. 9 com o técnico deu Grêmio. E o Inter tem Alan Patrick, Bruno Gomes e Félix Torres. E aí eu colocaria uma grande dúvida entre Wagner Leonardo e Mercado. Mas é por aí mesmo, né, Vaguinha? Não é muito diferente isso, não, hein? O quanto isso te preocupa, Vaguinha? Tu diz o Grêmio ter mais jogadores na seleção? Nada. Me preocupa é conjunto. E eu acho que o Grêmio tem mais conjunto nesse momento. Vaguinha? O Grêmio tem mais conjunto desde o ano passado. A impressão que ficou foi essa, porque o Grêmio começou 2026 na metade do ano passado. Uhum. E o Inter começou 2026 ontem. Ou ano que vem. Né? O Inter começou ontem, 2026. Então, é difícil. Assim,
Eu acho que o Grêmio tem 2 jogadores que estão jogando muita bola e podem fazer a diferença. Arthur e Carlos Vinícius. Sim, tá? indiscutível. Ponto. Minha esperança é que o Inter vença na pegada e no talento individual de os caras dormirem bem e acordarem no dia deles. Futebol. Carboneiro, Alan Patrick, né? O próprio Borré, que já fez gol em Grenal. Daqui a pouco tá lá no auge dele, ou a estrelinha, brilhou a estrelinha, vai lá e faz um gol e ganha o Grenal. Essa é a esperança, né? Mas muito mais esperança numa ideia de jogo do Paulo Pesolano, de perde-pressiona, de amassar o Grêmio, não deixar os jogadores técnicos trabalhar a bola. Mas é difícil. Assim, o jogo é mais pro Grêmio. Um teminha pro Schenck. Um teminha. Tá? Nesse aspecto, falando muito sério. Nós tivemos 2 Grenais do Beira-Rio do Campeonato Brasileiro do ano de 23 e do ano de 25. Tá. O Inter, logo depois da eliminação em 23, o Inter passa por cima do Grêmio, um Grenal 3-2, que o Soares faz gol. Mas é um Grenal que a supremacia do Inter é gigante. 3-1. Mas ali 3-2, eu acho. Ali tinha um conjunto. Aquele jogo era pra ser 5-0. Isso. E o Grêmio, se tu lembrar, Tranquilo, o Grêmio tinha... Não, mas é só pra ter uma ideia. O Grêmio tinha o Soares e o Grêmio tava bem no Brasileiro, te lembra? Vice-campeão O brasileiro. Grêmio foi vice-campeão Não, brasileiro. acho que foi vice. E ali o Inter passa por cima do Grêmio. E o outro Grenal é o último Grenal. É o último Grenal do Brasileiro, que é um Grêmio que foi pela primeira vez melhor que o Inter depois de algum tempo. Né? Tinha perdido o Gauchão e tal, que é o 3-2, o dos pênaltis e tal. Que tem ali a entrada do Arthur. Que já tem o Arthur, que já tem o William. Tem o Marlon Diego, afirmado. Marcos E aí o Rocha. William arrebenta com o jogo. Eu acho que o William estreia, né? Eu acho que é o primeiro É o segundo jogo- Aí teve Marcos Rocha, teve Isso. Noriega. Mas a pergunta que eu faço é a aí o seguinte, Grêmio e aí esse é o tema. Como é que foi o mano a mano naqueles 2 episódios? Porque o Inter vinha de eliminação na Libertadores. O Inter tinha sido eliminado pro Fluminense naquele jogo duro lá. Acho que no jogo anterior, né? Se não me engano. Sim, jogando na quarta. Se a É. gente pudesse voltar à tela dos jogadores, é que todas os jogadores que atuam aqui, tirando o Flamengo e Palmeiras, que são de outra turma, os jogadores que atuam no futebol brasileiro, e aí a exceção é o Arthur, a diferença dele estar muito bem para um contexto que favorece para estar muito mal é muito pequena. Essa de, por exemplo, Bernabé e Marlon. Hoje a gente vota no Marlon porque o Bernabé fez a temporada passada terrível, mas em 24 ele foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. Então, o Paulinho, por exemplo, nunca ganharia do Arthur, tá? Mas nesse raciocínio que o Vaguinha fez do Paulinho, do Thiago, se fosse essa daí, a gente tá votando num garoto que tem 3 jogos como profissional. Porque o Paulinho vem de lesão, mas o Paulinho de 23 do Vasco ganharia fácil. O Paulinho daquela campanha ou um garoto que tá subindo do Grêmio. Então, o Borré quando chegou, Borré e Vinícius quando chegaram, qual que chegou com maior expectativa? Então, os poucos votos pro Inter, eles estão muito ligados o Inter quase caiu ano passado e fez um jogo esse ano.